e ela é apta para penetrar na alma e no espírito, nas suas divisões, e julgar as intenções e os propósitos do coração do homem. Por isso a palavra do Senhor é ela que é a maravilhosa, ela é a poderosa, ela é infalível, ela é a verdade de Deus para nós. Portanto, é ela quem gera vida, é ela quem causa um impacto transformador nas vidas. Amém, irmãos? Aleluia! Queridos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo de número 7, e o versículo de número 32, trago saudações de paz do pastor Xavier ao pastor Samuel e esta amada igreja. Estive falando com ele por telefone essa semana, e nós estamos ali na Bahia de braços abertos, para receber os amados irmãos. Eu estava ali hospedado na casa de um amigo, no clube de campo em Santo André, e aí para vir para aqui foram 2 ônibus, mais um trem e outro ônibus, e aí eu cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para louvar ao Senhor. 1 Coríntios 7, 32, 33 e 34 diz o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Versículo 34, depois do ponto de continuação aí. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Estamos em um culto de celebração a Deus, que tem a liderança aí do culto hoje, a mocidade, os jovens, e eu trago uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos nesta noite. Eu estava orando e pedindo ao Senhor que colocasse uma palavra ao meu coração, falasse comigo, e o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, sobre vivendo no propósito de Deus para fazer a diferença. Vivendo no propósito de Deus para fazer a diferença. No livro de Daniel, no capítulo de número 1, entendendo que temos que viver o propósito de Deus para a juventude, você que já se perguntou, já se questionou, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Como que Ele quer que eu viva? Qual é o projeto de Deus para mim? No livro de Daniel, eu destaquei aqui a vida de Daniel, e teria tantos outros, como José, enfim, outros jovens que viveram dentro do propósito de Deus. Mas Daniel, no capítulo 1 e o versículo 8, está uma descrição exatamente do que é ter convicção de propósito, do que é ter a convicção do chamado de Deus, ter convicção do que Deus quer para ele, e conhecer isto e ir de frente, seguir em frente no cumprimento deste propósito da vontade de Deus. E no livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 8, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Decidiu Daniel firmemente. Daniel fazia parte da linhagem real dos nobres,
e que em 598 a.C., devido ao pecado da nação de Israel, foram levados cativos à Babilônia. E com eles foram muitos jovens, inclusive o meu xará, o Sadraque, que é o Ananias, mas lá foi transformado o nome, e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam os 4 jovens ali da linhagem real, na corte babilônica. E esses jovens se encontravam ali, e eles tiveram um grande desafio: viver no propósito de Deus para fazer a diferença ali na Babilônia, terra estranha, com costumes diferentes, costumes pagãos, a quase 2.000 quilômetros de distância das cidades deles de origem, de Jerusalém. E eles tinham agora um desafio: permanecer fiel, firme no propósito de Deus. Quando nós falamos de propósito, ou viver no propósito, ou compreender o propósito de Deus, como 1 Coríntios capítulo 7, que a vontade do Senhor é que o jovem cuide das coisas do Senhor, cuide das coisas dele, de como agradar ao Senhor. Quando eu olho o apóstolo Paulo falando isso, que a vontade do Senhor é que os jovens cuidem de suas coisas e de como agradar a Ele, me faz lembrar, me faz ir ao livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus forma os céus e a terra, quando Deus estabelece as leis para governar a noite, as leis para governar o dia, e aí Deus agora decide então formar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí nesse momento, quando Deus forma o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, Deus agora estabelece leis e princípios para que o primeiro jovem da face da terra, Adão, pudesse viver ali no jardim aonde Deus tinha projetado, dentro do propósito que Ele arquitetou, que Ele planejou para o homem viver. E aí nós encontramos no capítulo 2, que o Senhor diz a Adão, você estar abençoado, eu te abençoo, você vai ter a capacidade de exercer governo, você vai ter a capacidade, eu lhe dou a capacidade de exercer governo, de exercer domínio, de ser criativo, de colocar o nome aos animais, de cultivar o jardim, de cuidar do jardim. E aí Deus então entrega um propósito na mão de Adão. Deus confia a Adão, o primeiro jovem, aleluias, o propósito de governar, exercer domínio sobre tudo que o Senhor tinha criado, sobre as coisas que Ele tinha estabelecido, sobre tudo que Ele tinha feito. E aí agora Adão então entende a primeira parte então de viver dentro do propósito de Deus é cuidar das coisas do Senhor. Só que não somente cuidar das coisas do Senhor diz respeito a estarmos dentro do propósito. Estar dentro do propósito ou vivendo no propósito de Deus para as nossas vidas, não basta só estar cuidando das coisas do Senhor, é preciso também agradar ao Senhor. E aí então, no que diz respeito a agradar ao Senhor, Deus então chama Adão e diz assim: olha, de tudo que está aqui que eu criei, de todas as árvores frutíferas, você tem a liberdade de desfrutar, de comer de todos os frutos que estão aqui. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, do fruto dela não comerás. Deus estabelece então um princípio, Deus estabelece ali uma lei, Deus dá uma ordem, e leis não discutem,
leis, depois de aprovada, tem que ser cumprida. Deus trabalha com princípios, e quando Ele estabelece um princípio, o que importa é que seja obedecido. Portanto, caminhamos então, e aí Adão cuida das coisas do Senhor, Adão agrada-se do Senhor, Adão ele começa a trabalhar ali no Éden, e cultivar a terra, colocar nome aos animais, colocar nome ali nos frutos, e aí Deus foi abençoando ele, e ele cuidando das coisas do Senhor. Só que tinha um detalhe: ele também estava agradando ao Senhor. Como agradando ao Senhor? Todas as vezes que ele passava ali no jardim e via a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele olhava para ela e até poderia ver que era bonita ou que era meio que desejável, mas ele dizia: eu não posso, porque eu tenho uma palavra de Deus que eu não posso comer desta árvore. E Deus estabeleceu para ele o seguinte: não comerás, porque no dia que comer dela você vai morrer. No dia que você comer deste fruto, você vai morrer, Adão. E aí Adão andava ali, e ele olhava para a árvore, olhava para o fruto, mas ele dizia: eu não posso, em uma palavra de Deus que eu não posso quebrar. E todas as vezes que soava na mente dele, que soprava no entendimento dele, que soprava na consciência dele: eu não posso quebrar com a palavra que o Senhor estabeleceu para mim, isso agradava ao Senhor. Então, juntamente em cuidar das coisas do Senhor e em obedecer o que o Senhor tinha estabelecido, Adão, então, o primeiro jovem, cuidava das coisas do Senhor e ao mesmo tempo agradava ao Senhor, porque ele estava fazendo e vivendo, pensando e agindo conforme o princípio que Deus estabeleceu para ele. E aí Deus então se relacionava com Adão. Tudo era mil maravilhas, por causa de Adão cuidar das coisas do Senhor, e por Adão agradar ao Senhor, a obedecer a palavra que saiu da boca do Senhor, porque o que importa, o que interessa é o que saiu da boca do Senhor, é quem falou foi quem foi Deus. E o que saiu da boca de Deus? Eu tenho que cumprir aquilo que Deus estabelece, porque quando eu cumpro com aquilo que Deus estabelece para a minha vida, a bênção dele continua sobre mim. Eu vou ter relacionamento com ele no jardim, e na viração do dia ao crepúsculo, aleluias, ali Adão estava ali no jardim, e Deus vinha para ele. A Bíblia descreve isso no capítulo 3, a Bíblia fala sobre isso, que Deus aparecia a Adão e se relacionava com ele, dialogava com ele. E aí eu entendo que Adão orava, Adão falava com Deus, porque a oração é diálogo entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Essa estabelece então um diálogo entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus por meio da oração. O emissor fala e o receptor ouve, depois aquele que era receptor se torna emissor, e aí então o outro vai ouvir. Então Adão se relacionava com Deus, Adão tinha prazer enquanto ele cuidava das coisas do Senhor, e enquanto ele se agradava, enquanto Deus agradava a ele e ele agradava ao Senhor, melhor dizendo, tudo estava bem. Ele se relacionava muito bem com Deus, ele conseguia orar, ele não tinha medo de Deus, ele não tinha vergonha do Senhor, até que um dia, quando Adão decide quebrar aquele princípio, quando Adão vai de encontro àquilo que Deus disse para ele que não era para ele fazer, quando Adão toma algo que Deus não deu para ele, quando Adão tomou aquilo que Deus não deu para ele, quando Adão decidiu escolher para si
aquilo que era mal e aquilo que era bom para ele, ao invés da orientação que Deus disse a ele que aquela árvore era conhecimento do bem e do mal, e ele não poderia comer. Então Deus define para ele o que era bom e o que era mal para ele. Mas aí ele decide por si só, a soberba entra no seu coração, o orgulho, a altivez, e ele decide por si só escolher o que era bem ou mal para ele. E quando ele quebra aquilo que Deus tinha falado para ele, aquilo que saiu da boca de Deus para ele, ele deixou de praticar, começou a destruição e a ruína. Tudo começou a ir de mal a pior. O relacionamento que ele tinha com Deus foi fracassado. E aí agora Adão toma do fruto e ele perde então o jardim inteiro. É importante entendermos, igreja do Senhor, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, todas as vezes que eu tomo algo que Deus não me deu, eu perco aquilo que Deus tem para mim. Deus entregou um jardim regado para Adão, mas não deu o fruto para ele. Ele toma do fruto e perde o jardim. Deus deu a Acã a possibilidade, a honra e o privilégio de fazer parte da nação de Israel, ser povo escolhido, mas Deus não deu a Acã as capas babilônicas, e aí ele toma das capas babilônicas, e aí perde não só ele, mas a sua família, os seus filhos, a sua vida, a sua condição toda financeira, tudo foi destruído, tudo foi morto, porque quando eu tomo algo que Deus não me deu, eu perco aquilo que Ele tem para mim. Deus deu e confiou e entregou a Sansão uma unção para Sansão, assim como Deus tem confiado e entregado a unção para você, assim como Deus tem confiado, aleluias, o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, para adorar ao Senhor, para falar com o Senhor, para se relacionar com o Senhor, não só aqui na igreja, mas também em casa, na rua, no trabalho, em todo lugar. Deus lhe deu esse privilégio, Deus lhe confiou uma unção, Deus lhe confiou você fazer parte do corpo de Cristo, a família de Deus aqui na terra. E aí muito bem, Deus dá então a Sansão uma unção, mas Deus entregou a Sansão a unção, e aí agora Sansão vai lá e toma Dalila para si. Deus não entregou Dalila para Sansão, Deus deu a unção para ele, e quando ele toma Dalila, ele perde a unção que ele tinha. Aquilo que Deus deu para ele foi perdido. Todas as vezes que nós, seres humanos, que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra e deixamos de lado a orientação que Deus nos deu, aquilo que Deus orientou para que nós façamos, a maneira como Deus quer que nós vivamos, e nós deixamos de fazer, e nós deixamos de seguir aquilo que Deus quer, nós perdemos aquilo que Deus tinha para nós. Mas eu venho nesta noite aqui como porta-voz do Senhor dizer para você que se você perdeu alguma coisa por não dar ouvido, por não seguir aquilo que Deus lhe orientou, por sair do propósito, nesta noite há uma oportunidade, há uma porta aberta de Deus para a sua vida. A palavra dele está aqui, e todas as vezes que o homem se volta para a palavra, há uma segunda chance de Deus para ele. Aleluia, 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 aleluia. Todas as vezes que nós quebramos a palavra, quebramos o princípio vai lá e nos quebra também. Ao vir para cá nesta tarde, eu estava no ponto de ônibus e o Espírito Santo de Deus falou comigo: liga para a Geissa. Quem é Geissa? Geissa é uma ovelha lá da Bahia. E aí eu
fiquei assim, meu Deus, ligar para a Geissa. Peguei o celular e liguei para ela. Quando eu liguei para ela, disse: a paz do Senhor Jesus, minha filha, tudo bem? E ela me disse: não está não. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu acho que eu estou desviada. E a minha alma cortou. E eu comecei a chorar no ponto de ônibus. Disse: eu acho que eu estou desviada. Minha filha, o que foi que aconteceu? Ela disse: eu saí, eu fui para a balada, eu fui beber, eu tomei todas e eu não estou bem, eu estou desviado. Eu falei: não, você escorregou, você quebrou um princípio que o Senhor lhe estabeleceu, você saiu fora do propósito, mas ainda há uma segunda chance para você. O Espírito Santo não lhe abandonou, Ele não te deixou. O fato de você confessar comigo, falar para mim, é porque ainda existe um pouquinho de temor do Senhor dentro de você. Ainda há uma segunda chance, Geissa. E aí eu disse: você quer que eu ore por você, minha filha? E ela disse: ora por mim. E eu comecei a orar por ela pelo telefone e dizendo: ó Jesus, está aí a tua filha que está arrependida, olhe para ela, Senhor, muda a sorte dela. Espírito Santo, convence ela do pecado, da justiça e do... E aí ela começou a chorar pelo telefone, e o Senhor visitou ela naquele momento e a renovou. Há uma segunda chance do Senhor para você, jovem, adolescente, igreja do Senhor. Há uma segunda chance. O pastor não lhe vê, o pastor não conhece o que você faz lá em casa, lá na escola, quando você está a sós. Não, mas Deus está olhando para você. Ele conhece e sonda os teus pensamentos e sabe tudo de você. Sabe? Mas não caia no erro de Adão, de se esconder. Não caia no erro de tentar camuflar-se. Não. E aí Deus procura o homem, procura Adão. E agora, aonde estás? Ele estava escondido. Todas as vezes que quebramos um princípio da palavra do Senhor, a tendência do nosso coração, da nossa alma, é se esconder de Deus. Mas não se esconda dele. Filhinhos, se vocês pecarem, lembre que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, aleluias, o justo. Eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. A minha palavra está aí para que vocês observem e não pequem. Mas se pecarem, aleluias, confessa e deixa, e alcançarás a misericórdia do Senhor. É a palavra que nos garante isso. É a palavra que dá esta base. Então o homem fracassou. E aí Deus agora vem a Caim, Caim mata Abel, e aí a oferta de Abel, outro jovem, Deus se agradou do que ele ofereceu ao Senhor. Deus se agradou do que Abel ofereceu para ele, porque Abel ofereceu um sacrifício. Abel matou um animal, teve sangue, teve derramamento de sangue, ali já prefigurava sobre Cristo, sobre Jesus. E aí passaram-se os dias, veio Noé, e aí veio também Enoque, e aí Abraão. Em Abraão Deus faz uma promessa que dele descenderia, aleluias, dele descenderia Cristo, através dele surgiria uma grande nação. E aí vem Isaac, vem Jacó, e aí José, e aí o povo também já agora está, aleluias, lá no cativeiro no Egito. Mas
mas Deus trabalhando e forjando sempre para que o homem esteja na direção da palavra, sempre para que o homem esteja obedecendo ao Senhor. Essa sempre foi a vontade de Deus. E aí José veio, foi fantástico a vida de José, a maneira como ele viveu. E aí passaram-se, veio Davi, e até que chegou o Egito ali oprimindo o povo. Deus tira o povo do Egito, e aí Deus levanta e faz a promessa novamente a Davi. E aí que de Davi nasceria um descendente, aleluias, a linhagem real por meio de Jesus Cristo. E aí se passa-se os dias, e Israel agora vai para o cativeiro, por causa novamente da quebra do princípio da palavra. 2 Reis capítulo 17, a Bíblia começa a descrever algumas das consequências do fracasso do povo, algumas das consequências do pecado da nação de Israel. E aí novamente quebra-se a palavra, novamente deixa de se observar a palavra, e o povo vai à ruína, vai ao fracasso. E aí então dos jovens que é levado, vai Daniel, vai Sadraque, Mesaque, Abednego lá para a Babilônia, terra estranha, mas Deus, Ele age de maneira poderosa na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Então Daniel decidiu firmemente fazer as suas escolhas baseadas em princípios. Daniel decidiu fazer as suas escolhas baseadas na palavra de Deus. Da mesma forma como Adão foi tentado lá no Éden, Daniel também foi tentado por iguarias, pelo alimento, foi tentado pela boca. Daniel também foi tentado como Adão foi tentado, só que a postura de Daniel foi diferente, porque Daniel disse: eu decido firmemente no meu coração não me contaminar. Eu não vou me contaminar, nada vai me parar, nada vai deixar com que eu me contamine. Daniel decidiu firmemente no seu coração. Ele tinha muita convicção no que ele queria. E o segredo para tudo isso era a convicção do Deus que ele servia, do Deus que estabeleceu que ele não poderia comer alimentos fora daquilo que a lei, a palavra do Senhor, estabelecido pelo Senhor, decidiu que ele deveria comer. Então ele se volta para a palavra, ele obedece à palavra, ele teve convicção. E em cima da história de Daniel, em cima dessa atitude dele, ele tomou 3 escolhas. Daniel fez 3 escolhas. E a nossa vida, amados irmãos, igreja do Senhor, a nossa vida é feita de escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso caráter, e o nosso caráter é formado pelas escolhas que nós fazemos. E aí Daniel decide firmemente não se contaminar. Daniel decide não se contaminar. Por quê? Por que Daniel decide se contaminar? Porque a palavra do Senhor estava no seu coração. Por isso Davi no Salmo 19, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Juventude, senhoras, senhores, adolescentes, a única coisa que impede de nós não nos contaminarmos no mundo que jaz no maligno é a palavra de Deus no coração, é o relacionamento entre nós e Deus por meio da oração e da obediência à palavra. Sendo assim, estaremos no propósito do Senhor e agradando ao Senhor, enquanto cuidamos das coisas do Senhor. Outra decisão, outra escolha que Daniel fez firmemente em seu coração, aleluias, foi de escolher relacionamentos, os relacionamentos de Daniel. E um dos fracassos hoje, no meio da juventude, no meio dos jovens, no meio da humanidade, é exatamente
exatamente relacionamentos. Daniel, ele escolheu se relacionar com pessoas que estavam no mesmo nível espiritual dele. É tanto que a Bíblia diz que quando ele decidiu não comer das iguarias, os 3 amigos dele também disse: eu não vou comer. Quando veio o edito do rei para matar todos os sábios, todos os 4 estavam orando juntos para Deus prover uma resposta a Daniel, para ele levar lá para o rei, e assim o rei não matou eles. Então, relacionamento, nós temos que ter cuidado com quem nós escolhemos para ser amigos, para se relacionar, ter intimidade, relacionamento. Ajudar, eu posso ajudar a qualquer um, até o meu inimigo eu posso ajudar, até aquele que eu não conheço eu ajudo. Agora, me relacionar, ter intimidade, amizade, eu tenho que escolher quem é melhor do que eu espiritualmente, ou quem está no mesmo nível que eu. Porque se eu escolher alguém que está abaixo de mim, essa vai surgir, vai influenciar-me negativamente, e eu vou ser derrotado, vou ser fracassado. Então, as amizades de Daniel conseguiu viver dentro do propósito de Deus, porque ele escolheu, depois de decidir firmemente não se contaminar, ele escolheu bons relacionamentos, pessoas que tinham o mesmo nível espiritual, falavam a mesma linguagem, tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma vontade. Aleluia! E aí, você nesta noite entrou aqui, e o Espírito Santo, aleluia, fala ao teu coração, aleluia, os seus relacionamentos. Guarda-te em relação aos seus relacionamentos. Observem, porque muitos têm fracassado por causa da má influência dos relacionamentos. A Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. E a terceira escolha que Daniel fez, ele disse: eu farei a diferença, eu vou fazer diferença neste lugar, eu farei diferença aqui aonde eu estou, eu não vou negociar aquilo que é inegociável. Não troque a tua santidade por um prato de lentilhas. Não troque a tua santidade por aquilo que o mundo oferece. Decida firmemente não se contaminar. Escolha amizades sadias que tem um nível espiritual mais elevado que o seu, e você vai conseguir fazer a diferença nesta. Aleluia! Outra escolha que Daniel fez foi hábito, disciplina. Daniel era disciplinado. 10 dias ele ficou só comendo legumes, e quase 3 anos só comendo legumes. Tem que ter disciplina para conseguir isso. No meio de tantas iguarias, vivendo no palácio do rei, e não comer daquelas comidas, tinha que ser disciplinado. Daniel era disciplinado na oração. E quando eu me disciplino em uma área, eu crio o hábito, e é o hábito que cria o caráter, porque eu escolho fazer aquilo todo dia. A psicologia já diz, concordando com a Bíblia, que nós somos aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos todos os dias. Então, todos os dias, Daniel falava com Deus. Todos os dias, Daniel meditava na lei do Senhor. Por causa disso, sua mente, a sua alma estava levedada da palavra do Senhor. Foi por causa da palavra, da decisão, da escolha de
Daniel, ele conseguiu manter-se fiel ao Senhor no meio daquela geração pecaminosa. E se nós, igreja do Senhor, permanecermos firmados na palavra, comprometidos com a palavra, aleluias, amando a palavra, desejando a palavra, buscando a palavra, aleluias, praticando a palavra, conseguiremos fazer a diferença nesta geração. E eu concluo dizendo que muitos hoje vão mais aos cultos, às vezes até buscam a Cristo por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa nesta noite: quando nós decidimos firmemente não se contaminar, dar ouvido ao que sai da boca de Deus e obedecer, Deus, Ele age em nosso favor. Quando Daniel escolhe não se contaminar, Deus faz com que os eunucos achassem graça diante dos seus olhos. Daniel agora passa a achar graça diante dos olhos dos eunucos. Quando Daniel, ele decide não se contaminar, Deus coloca eles em um patamar mais elevado. Deus colocou agora Daniel para ser governador de províncias. Quando ele decide firmemente não se contaminar, quando Daniel decide firmemente não se contaminar e escolher as suas amizades, aleluias, Deus agora eleva ele a patamares mais altos. É colocado diante de todos e dito: ninguém tem sabedoria, ninguém tem a sabedoria que estes homens têm. Quando você, aleluias, vive na palavra e pratica a palavra, Deus te eleva a níveis mais altos, porque quando eu permito que o poder dele opere em mim, e o poder de Deus operando em mim é a sua palavra, ele fará infinitamente muito mais do que eu possa pedir ou imaginar, quando o poder dele opera em mim e opera em você. E Daniel 6:28, quando eu decido firmemente não me contaminar e ouvir a voz do Senhor e obedecer a palavra como ela é, Deus me faz prosperar. Daniel 6:28, a Bíblia diz: e Deus fez Daniel prosperar lá na Babilônia. Deus tem um propósito de prosperar a mim e a você aqui nesta Babilônia que nós vivemos, que é o mundo atual. Mas Deus só vai prosperar aqueles que têm convicção de propósito, aqueles que entendem que estão aqui para a glória do Senhor, e as suas vidas é para ser instrumento de louvor a Deus, para que o nome dele seja glorificado. Então vivamos de acordo com a palavra, amemos a palavra, pratiquemos a palavra, porque a palavra quem restaura, é a palavra quem nos dá vida, é a palavra que é a rocha. Mateus 7, Jesus disse: se vocês ouvirem a minha palavra e praticar, vocês serão semelhantes a homens prudentes, que edificou a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vendaval, veio o vento forte, mas ela permaneceu de pé, porque a base que permanece, a única base que resiste à tempestade deste mundo, que resiste às contaminações deste mundo, é a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Há alguém aqui nesta noite que quer se render aos pés de Cristo, que quer fazer uma aliança com o Senhor? Nem tudo está perdido. Quando eu me volto para a palavra, o Senhor se volta para mim. Quando eu inclino-me para Deus, Ele inclina os ouvidos dele a me ouvir.
Há alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Levante assim a sua mão, para que nós conheçamos a você e oremos por você. Há alguém nesta noite que quer se render a Cristo? Levante assim a sua mão. Se não tem, que Deus te abençoe. E se você não quer fazer isto hoje, que o Espírito Santo lhe conceda uma outra oportunidade. Que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade para que você faça isto. Eu quero orar nesta noite por vocês, pela igreja do Senhor, muito especialmente pelos jovens, pelos adolescentes que têm sido atacados nos últimos dias que nós estamos vivendo terrivelmente por tantas coisas ruins. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da aliança, Deus da palavra, Deus que constituiu e fez todas as coisas por meio da sua palavra. Aqui os teus filhos nesta noite, Senhor, ouviram a tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, eu creio nesta palavra que gera vida. A tua palavra diz em Salmo 19, que a tua lei, a tua palavra é perfeita, porque restaura a alma. Ó meu Deus, aonde houver alguém aqui, com pensamentos negativos, com os pensamentos contaminados, aonde houver alguém aqui com sentimentos contaminados, aonde houver alguém aqui, Senhor, com a vontade, com o agir contaminado, eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra ministrada aqui nesta noite, que o Senhor gere restauração, que o Senhor gere transformação. Aonde houver aqui alguém com o coração entristecido, que a tua palavra gere alegria neste coração. Ó Deus, na vida daqueles que estão passando por momentos de amargura, ó meu Deus, vidas amarguradas, ó Espírito Santo, convence ele e convence ela que é a tua palavra, que é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Adoce a vida dele, adoce a vida dela pela tua palavra. Nós concordamos e declaramos com a bênção e com o poder da tua palavra sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Aleluia.